católica. Então, a importância que essa igreja ganhou durante a Idade Média Europeia se deve, né, a esses reis que eu acabei de citar, beleza? Vocês também vão estudar durante o capítulo 2 o sistema feudal, que vai ser o sistema político, econômico e social durante a Idade Média. Então vamos lá, primeiro, sistema político. O que vem a ser isso? O que acontece, gente? Esses reis bárbaros, eles foram, né, tomando conta do continente europeu, foram se estabelecendo, e aí só que vocês imaginam a loucura que tava, né? Vários povos bárbaros invadindo a Europa, né? Um contra o outro. Às vezes os povos eram amigos, mas muitas das vezes eles eram inimigos. Então esses reis, esses líderes bárbaros, eles acabaram fazendo aí seus contatos com os antigos nobres do Império Romano, que já estavam ali, que já conheciam o território, que tinham às vezes seus soldados e etc. Então eles começaram com o processo de doação de terras, tá? Então eles doavam terra, né, para um nobre e falava assim, olha, esse pedaço de terra aqui vai ser seu e em troca, se eu precisar de ajuda militar, se eu precisar que você ajude a defender aqui o meu território, você vai me ajudar. Então a gente chama isso de suzerania e vassalagem. Vocês vão ver isso melhor no capítulo, né? O suzerano era aquele que doava a terra, o vassalo é o que vai receber a terra e em troca vai prestar ajuda militar. Então, o que vai acontecer? Esse processo ele vai se desenvolvendo na Europa, ele vai aumentando, e essas terras, elas, né, que os nobres receberam, a gente vai chamar de feudos. E o que vai acontecer com essas terras? O nobre, já que a Europa estava num período ali, numa muvuca danada, vários povos invadindo, vários povos tentando encontrar territórios, tentando se estabelecer e tal, o que os nobres faziam com essas terras, né, com esses feudos? Eles construíam castelos. Então, eles faziam construções fortificadas a fim de se proteger. Caso haja uma invasão, eu me protegi dentro do castelo. Então, o castelo, durante o período medieval, não era para ser bonito. Nossa, olha que casa linda que você tem, que luxo. Não era para ser assim. Para que o castelo servia? Para proteção, tá? Então, o castelo era uma fortificação para a proteção daquela comunidade. Então, o nobre ia construir o castelo, né? Aquelas pessoas que eram mais pobres lá no antigo Império Romano, né? Ou aquelas pessoas que não tinham pedaços de terra, né? Até porque terra nesse período aí vai ser só para nobre. Aquelas pessoas que não eram consideradas nobres não podiam adquirir terras, beleza? Então essas pessoas aí que ficavam sem terra, com medo, né? Nessa questão de povos bárbaros invadindo e tal, elas queriam segurança, queriam ter uma terrinha para morar. Então elas pediam lá, batiam lá e pediam ajuda ao nobre. Posso morar aí? Posso viver nessa terra? Posso trabalhar nessa terra? Aí o nobre falava, pode sim, né? Eu te ofereço proteção, caso haja uma invasão por aqui, você se protege, né? Eu vou oferecer proteção para você no meu castelo, mas você vai ter que trabalhar na minha terra. Grande parte daquilo que você produzir, da sua produção agrícola, você vai ter que me entregar. Então, os camponeses ou servos, como a gente chama nesse período, eles trabalhavam dentro do feudo, né? Tinha lá a vila de servos com suas casinhas pequenininhas, tal, tudo direitinho. Eles trabalhavam, né? Entregavam grande parte da colheita que eles faziam para o nobre. Alguns historiadores falam que chegava a ser entre 70% e 80% da sua produção eles entregavam ao nobre, tá? Então, eles tinham que pagar esses impostos, vamos colocar assim. Caso houvesse ali, por ali, uma invasão, alguma batalha, né? Eles podiam ter a proteção. O nobre oferecia proteção. Então, nobre, eles eram aqueles que podiam ter as terras e também eram guerreiros. Tudo bem? E os servos, eles utilizavam da proteção que o nobre oferecia, tá? Professor, o servo recebia salário? Não, não recebia não. O que ele recebia era proteção. Entregava grande parte daquilo que eles produziam aos nobres. Então, vai ser basicamente isso que vocês vão ver. Vocês vão ver que as universidades, as escolas todas, elas eram ligadas à Igreja Católica, tudo bem? Tem uma parte mais para o final do capítulo que vai falar sobre a Guerra dos 100 Anos, vai falar sobre Joana d'Arc, então vocês vão ler aí, depois vocês me contem o que vai ser a Guerra dos 100 Anos, né? O que aconteceu? Já vou adiantar, vai ser alguns confrontos entre Inglaterra e França, né? Mas o que acontecia nesse momento? Vamos da Joana d'Arc também. Quem foi Joana d'Arc? Qual foi a importância dela? Galera, só para
lembrar aqui um pouquinho. Durante a Idade Média, o comércio ele era praticamente inexistente, tá? As pessoas se fechavam nos feudos, o mundo das pessoas era o feudo. Então, a produção era uma produção agrária, tudo bem? E ela era totalmente voltada para a subsistência, ou seja, ela era voltada para a sua sobrevivência. Quando sobrava alguma coisa, quando dava de sobrar alguma coisa, né? As pessoas do feudo levavam para algumas feiras que elas eram esporádicas, elas aconteciam às vezes, tá? Então, sobrou aqui um produto no feudo, eu vou trocar com o outro feudo ali que deve ter sobrado um outro produto. Então, haviam feiras para as trocas daquilo que sobravam. Mas também nem sempre acontecia, porque nem sempre sobrava. Então, o comércio, durante grande parte da Idade Média, ele não era muito forte. Ele existia, mas existia assim, de forma esporádica, tá? Não era, até porque as pessoas elas tinham medo de sair dos feudos, né? Esse medo ele foi acabar a partir do século XI, entre o século XI e o século XII, que as coisas começam a ficar mais pacíficas no continente europeu, que as invasões bárbaras elas se estabilizam, né? Mas até chegar ao século XI e o século XII, as pessoas tinham medo de sair dos feudos. Então, essas trocas comerciais elas eram raras, tá? Então, a economia ela era uma economia agrária, de subsistência, tinha o artesanato também, que os servos faziam, né, para ter os seus objetos, ou para fornecer os objetos aos senhores feudais, né, que são os nobres donos dos feudos. Outra coisa, os reis, eles foram se enfraquecendo durante o feudalismo, durante o sistema feudal. Então, à medida que os feudos vão ganhando força, o rei, ele vai se enfraquecendo. O que acaba acontecendo durante o período da Idade Média? Acaba que os reis se enfraquecem e quem vai ter o poder político vai ser os senhores feudais. Cada senhor feudal vai mandar dentro do seu feudo. Então, as leis, elas não eram leis nacionais, elas eram leis para o feudo. Um senhor feudal fazia lei para o seu feudo, o outro senhor feudal fazia lei lá para o seu feudo, a sua lei para o seu feudo, tá? Então havia uma moeda para o feudo, leis para o feudo, às vezes língua, né? Para o feudo não tinha língua nacional, não existia exército nacional, cada feudo tinha seu grupo de militares, tudo bem? Então a gente fala que a política ela era descentralizada. Cada feudo tinha seu líder, né? Tinha o seu senhor feudal, com suas leis internas, com sua moeda interna, com seu grupo militar interno. Então, o nacional, né? Um rei que controlava tudo, a moeda nacional, leis nacionais, isso vai acontecer, volta a acontecer ao final da Idade Média. Então, grande parte da Idade Média, esse tipo de prática não ocorria também, tá bom? Vocês vão ler também nesse capítulo como eram as mulheres durante a Idade Média, né? O que vocês acham? Como é que eram as mulheres durante a Idade Média? Será que as mulheres podiam alguma coisa? Então, vocês vão pesquisar aí, depois vocês vão me contar o que vocês encontraram. Galerinha, basicamente é isso. Depois eu já vou enviando outros vídeos, a gente vai conversando mais. Por enquanto, eu vou desejar bons estudos, que vocês se cuidem, tá? E fiquem com Deus. Tô aqui torcendo para que isso acabe logo e a gente possa se encontrar novamente. Tô com saudade de vocês. E lembre-se que vocês são maravilhosos, vocês são incríveis. O que vocês precisarem, eu tô aqui e a gente do Colégio Salesiano, tá? Tá todo mundo aí torcendo, todo mundo à disposição, tá bom? Um beijo, fiquem bem. E a tia Caroline, de Projeto de Vida, minha irmã gêmea, ela pediu para que vocês fizessem com muito carinho a atividade que ela deixou para vocês, tá? Façam com carinho, qualquer dúvida também podem entrar em contato com ela, tá bom? Um beijo, tchau!